Boa noite. Hoje no programa Ponto por Ponto vamos conversar com o presidente da UCID, João Santos Luís, que foi eleito presidente dos Democratas Cristãos em março de 2022. Na ocasião, disse que tinha em mãos um plano estratégico de crescimento do partido, mas na prática notam-se resultados contrários. Pelo menos assim ditam os resultados das eleições autárquicas de 1 de dezembro último, com a UCID a perder força. Vamos então no programa analisar a situação interna dos democratas cristãos, da UCID, mas não sem antes agradecer a disponibilidade do nosso convidado. Boa noite. Muito boa noite. Portanto, o que se passou com a UCID nas últimas eleições autárquicas? Concorreu em 11 municípios, não conseguiu eleger um único presidente de Câmara, a nível das assembleias municipais conseguiu colocar 10 eleitos. Ficou decepcionado com os resultados ou nem por isso? Bom, muito boa noite, senhora jornalista. Obrigado pelo convite. Boa noite também aos telespectadores lá em casa e todos que nos ouçam. A nossa imensa diáspora. Respondendo diretamente à sua questão, veja que qualquer líder partidário que almeja, que trabalhe e que almeja os resultados, obviamente que os resultados que não esperava, obviamente que fica um pouco decepcionado. Para dizer que, de facto, os trabalhos têm sido feitos. Como eu disse no anterior programa, esse já é o terceiro programa que eu estou a participar, ponto por ponto, nós teríamos dito de facto que já no último programa nós elegemos algumas direções regionais para, digamos, fortalecer, elegemos algumas direções regionais para fortalecer o trabalho no terreno, portanto, do partido. Nós conseguimos eleger aquelas direções regionais, conseguimos preparar também as eleições autárquicas, foram muito bem organizadas por parte do partido, só que, portanto, ao participarmos efetivamente nos 11 municípios, como disse, nós não conseguimos os resultados que esperávamos. No seu entender, o que se passou? Tendo em conta, digamos, o nível de organização que nós tínhamos, os resultados podiam ser melhores, mas não foram os resultados que tivemos. De facto, existem muitos fatores que contribuíram para este resultado, porque nós sabemos que, infelizmente, ainda no país, as eleições acontecem sob um cunho muito forte de dinheiro, não é? De compra de consciências, portanto, de ilícitos eleitorais que, no momento certo, portanto, não são dados as devidas atenções. Pronto, uma série de fatores que, de facto, contribuíram para além de nós termos um que identifica-se, de facto, de capital importância, que é a abstenção dos eleitores às urnas. Nós não podemos esquecer que nós tivemos a volta de 50% de eleitores que não quiseram ir às urnas, portanto, exprimir os seus votos para a escolha dos seus representantes locais. Mas, de qualquer forma, eu quero aqui lembrar que o partido está coeso, está forte. Nós não conseguimos os resultados que preconizamos nas autárquicas, mas continuamos a trabalhar. Estamos num ano pré-eleitoral agora. Penso eu que estaremos em condições de preparar essas eleições que se avizinham, eleições legislativas e presidenciais, porque depois das eleições legislativas, 6 meses depois, também há eleições presidenciais e nós estamos aqui, portanto, a preparar o terreno para esse embate eleitoral. Mas já lá iremos. Portanto, nas autárquicas de dezembro último, a UCID conseguiu 9.280 votos a nível nacional. Em 2020, nas autárquicas, tinha conseguido 10.886, portanto, uma diferença de 1.600 votos, aproximadamente, para menos. É caso para se preocupar ou a UCID já tem um plano para reverter este cenário? O plano é o trabalho, é a continuação do trabalho. Veja que, de facto, nós tivemos 9.280 votos, se a memória não me falha, tanto nas câmaras municipais, mas nas assembleias tivemos a volta de 10.000 e tal votos, não é? Porque, de facto, a junção seria os dois.
que dá cerca de, portanto, de 20 e tal mil votos. Portanto, de facto, nós perdemos estes cerca de 1000 e tal votos relativamente às autárquicas de 2020. Para a Câmara Municipal. Para a Câmara Municipal, exatamente. Mas, portanto, o que se passou é, como eu já lhe disse, portanto, se calhar nós naquela de nós alargarmos a base do partido para um pouco mais dos conselhos a concorrer, não é? Disponíveis, acabamos por dispersar um pouco e nessa dispersão nós que pensávamos que conseguiríamos efetivamente aumentar o nosso score eleitoral, acabamos por efetivamente diminuir um pouco relativamente a 2020. Mas para dizer que nós neste momento estamos a reestruturar alguns órgãos do partido, nomeadamente nós propriamente dito em São Vicente, nós iremos eleger uma nova direção regional do partido, brevemente, ainda já no mês de março. Iremos também, já tínhamos iniciado este trabalho com a eleição da juventude da UCID a nível nacional, portanto, uma direção da juventude da UCID, porque nesse momento temos núcleos e, portanto, o objetivo é eleger a direção da juventude da UCID a nível nacional e também as mulheres democráticas da UCID, que já temos núcleos já preparados e que vamos, dentro em breve, ter esta associação de mulheres democráticas da UCID e também a direção nacional da juventude da UCID, juntado com, efetivamente, como eu disse, a nova direção regional da UCID em São Vicente, porque nos outros nós ainda está, portanto, tem tempo, tem muito pouco tempo que foram eleitos e para nós continuarmos o trabalho e assim fortificar o partido para, como eu disse, enfrentarmos o embate eleitoral que se avizinha. A nível nacional, a UCID conseguiu quantos vereadores? Não, nós conseguimos somente 2 vereadores em São Vicente. Sim. Portanto, foram 10 deputados municipais e 2 vereadores em São Vicente. Portanto, conseguiu colocar deputados municipais em São Vicente, no Sal, Ribeira Grande e Paúl, em Santo Antão. Ainda é caso para se dizer, a UCID ainda tem mais força na zona norte do país. Exatamente. Vê-se claramente pelos resultados, portanto, espalhados nas últimas autárquicas de 1 dezembro de 2024. A zona, portanto, a força ainda está praticamente centrada na zona norte, mas o trabalho, como eu disse, vem sendo feito, porque também nós temos 2 direções regionais aqui em Santiago Norte e Santiago Sul. Agora, como eu disse, nós estamos a fortificar e vamos alimentar ainda mais estas direções regionais com o maior alento possível, por forma a estarmos, portanto, mais fortes e mais coesos, portanto, nos próximos embates. Portanto, a UCID era a segunda força política em São Vicente, agora é a terceira. Como é que encara este desaire, já que São Vicente é o bastião da UCID, é a parte forte da UCID? Como eu disse, muitos fatores contribuíram para isto. Portanto, os fatores extra-partido, portanto, são de longe superior àqueles que são, digamos, que nós podemos considerar internos. Portanto, veja que na Assembleia Municipal ainda nós continuamos a segunda força. Na Câmara Municipal caímos para a terceira, mas na Assembleia Municipal continuamos na segunda, pese embora pelo número de votos. Pelo número de votos, exatamente. É pelo número de votos é que se conta, quando há uma igualdade, portanto, de eleitos, não é? Assim é que tem sido interpretado, o próprio Código Eleitoral interpreta isto desta forma. Mas eu quero aqui dizer que, portanto, nós iremos superar, de certeza absoluta, com o trabalho, com o novo fôlego político e que o partido irá ter com a nova direção regional da UCID em São Vicente, nós ainda temos tempo para trabalhar e superar e recuperar, de facto, portanto, esta força que nós perdemos, esta terceira, e, portanto, nós estamos a trabalhar para sermos a primeira força em 2026. Eu tenho fé nisto e vamos trabalhar, porque na política nada acontece de forma mágica, o trabalho tem de ser feito e nós, portanto, com a eleição da nova direção regional,
portanto, do partido na Ilha de São Vicente, iremos recuperar de certeza esta força que nós perdemos agora em 2024. Em São Vicente, no mandato anterior, o CID tinha a presidência da mesa da Assembleia Municipal e agora não tem nenhum elemento na mesa. O MPD e o PAICV chegaram a acordo, sendo que o MPD ficou com a presidência da mesa, o PAICV ficou com a vice-presidência e com o secretariado, e o CID saiu de mãos a abanar. Sim. O que se passou nas negociações que levou a este resultado? Veja, vou começar assim. O povo de São Vicente, quando votou, disse que queria um poder partilhado. Poder partilhado não significa o MPD na Câmara Municipal e o MPD na Assembleia Municipal. Não significa isto. E então nós começamos aí algumas proximidades com o PICV, isto é claro, público, começamos algumas proximidades com o PICV no sentido de nós formarmos a mesa da Assembleia Municipal. Como tinha acontecido no mandato anterior. Como aconteceu no mandato anterior. Tudo, portanto, estava bem encaminhado e, portanto, e depois, quando chegamos no dia portanto, da posse dos eleitos, portanto, o PICV recuou e queria, efetivamente, que o PICV assumisse ele a mesa da Assembleia. Nós dissemos que o PICV, nós pretendíamos assumir nós a Assembleia Municipal, porque, por uma razão simples, nós tivemos mais votos do que o PICV na Assembleia Municipal. Apesar de termos os mesmos números de eleitos, 6 para o PICV, 6 para o CID, mas nós tivemos maior número de votos na Assembleia Municipal. O que, como eu disse há um bocadinho, esta é a interpretação que o Código Eleitoral faz. Nós temos exemplos por todo o país que, portanto, candidaturas com o mesmo número de mandatos e assume aquele que tem maior número de votos. De forma que, mas tudo, como eu disse, tudo estava para dar certo, mas no último minuto, portanto, o PICV esqueceu-se e negociou com o MPD e nós ficamos tranquilos. Nós quisermos dar a vice-presidência da mesa, nós é que rejeitamos, não é? E, portanto, negociaram os dois e um ficou com a presidência e o outro ficou com o secretário e a vice-presidência. E o CID ficou sem nada. Claro, nós não temos problemas. Nós ficamos sem nada e nós em São Vicente, somos a oposição. O CID, neste momento, é a oposição, portanto, em São Vicente. Porque, de facto, foi feito um acordo, um negócio entre o MPD e o PICV, nas negociações, que, portanto, acabaram-se por juntar-se os dois e, portanto, nós estamos tranquilos, vamos exercer o nosso mandato de oposição e uma oposição forte, portanto, creio crer que vamos fazer durante o mandato e mostrando, de facto, a nossa posição, as nossas ideias, que se fôssemos nós que estivéssemos, portanto, na Câmara ou na Assembleia, poderíamos fazer melhor. Vamos mostrar ao povo de São Vicente isto ao longo do mandato e certamente o povo vai tirar as suas ilações de como de facto decorreu, portanto, este casamento, digamos, o casamento entre o PAICV e o MPD, que nós não estranhamos isso, porque sempre dissemos que o MPD saiu do PAICV, não é? Do PIGCCV. E, portanto, são iguais. E, portanto, qualquer momento que houver algum casamento deste tipo, ninguém, portanto, não pode ficar efetivamente estranho com essas atitudes. Mas a UCID não negociou antes do dia da posse com o PAICV? Com certeza. Eu disse que, portanto, as negociações iniciaram muito antes da posse. Muito antes. Só que no último minuto o PICV resolveu dizer que queriam eles assumir a Assembleia. A mesa da presidência. A mesa da Assembleia, a mesa da presidência da Assembleia. E nós, portanto, como já tínhamos vindo a conversar com o PICV, nós dissemos, nós pretendemos assumir a mesa da Assembleia, até porque eu acho que o presidente da Assembleia cessante fez um bom trabalho a nível da Assembleia Municipal e nós tínhamos essa pretensão de continuarmos nós a assumir a Assembleia. Tá, por ter o maior número de votos na Assembleia Municipal, o CID considerava que era legítimo ter a presidência da mesa da Assembleia. Sem dúvida absoluta. Sem dúvida. Mas o PICV, até um determinado ponto, aceitou isto. Como eu disse, no último minuto, lá dentro, não é? Porque eu estive também, portanto,
na tomada de posse. Que leitura faz deste volte-face do PAICV? Portanto, eu não sei o que se passou, portanto, entre o PAICV e o MPD, que normalmente não é normal o PAICV e o MPD negociarem-se, portanto, em coisas do tipo, não é habitual. Não é habitual. Considera que o MPD e o PAICV passaram a perna ao CID? Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque, como eu disse, portanto, eu não acho isso. Eu acho que, portanto, o PAICV quis negociar com o MPD no último minuto. Como eu disse, no último minuto. Portanto, quiseram negociar com o MPD, quiseram associar-se com o MPD. E nós, ao CID, nós não podemos aqui estar a dizer ao PAICV, você não pode negociar com... Não, o PAICV negocia com quem quiser. Portanto, resolveram negociar com o MPD e nós aceitamos e, portanto, nós, é claro que não íamos arranjar nenhum tumulto à volta disso, negociaram e agora estão lá casadinhos na Assembleia Municipal e, como eu disse, nós, ao CID, agora vamos fazer o papel da oposição na Assembleia Municipal de forma tranquila. Mas o CID não foi intransigente ao rejeitar a vice-presidência da mesa da Assembleia Municipal? Não, é que veja, a vice-presidente da Assembleia é uma figura apagada. Nós não, portanto, não é que rejeitamos. O vice-presidente ou a vice-presidente da Assembleia Municipal, da mesa da Assembleia Municipal, é uma figura apagada. E você, enquanto você tiver, portanto, um vice-presidente que, portanto, nas faltas do presidente, que é esporádico, veja, você tem 3 sessões por ano. 3 sessões ordinárias por ano. Pode haver sessões extraordinárias, mas dificilmente. Então, portanto, nós consideramos que se é para ficar com a vice-presidência da mesa, antes ficamos com o nosso deputado municipal livre para fazer as suas intervenções da forma, portanto, de uma forma contundente e forte, combatendo, dando combate político, de facto, ao PAICV e ao MPD, neste caso, que estão casadinhos, como eu disse, na Assembleia Municipal. E agora, as eleições legislativas estão à porta. Qual é a expectativa da UCID? Tendo em conta os resultados das autárquicas, que tanto costuma-se dizer que autárquicas é uma coisa, legislativas é outra coisa, mas mesmo assim influencia, não é? Com certeza que influencia, mas eu quero lhe dizer que, portanto, são 2 eleições diferentes. E o povo de Cabo Verde já deu, portanto, já deu mostras que sabe diferenciar estas duas eleições. E nós, desde há muito tempo, estamos a incutir esta ideia na cabeça do cabo-verdiano, do eleitorado cabo-verdiano, que o país precisa de um equilíbrio do sistema político nacional. Precisa. De forma que eu não creio crer que em 2016 haverá outra... 2026. Perdão. 2026 haverá mais maiorias absolutas. Não creio crer nisso e é por isso que eu já lhe disse que o partido está a trabalhar a nível nacional e também na diáspora para que nós possamos equilibrar o poder político em Cabo Verde. Mas para além de equilibrar o poder político em Cabo Verde, nós estamos a trabalhar para, eventualmente, se o povo de Cabo Verde quiser, se o eleitorado cabo-verdiano residente e na diáspora assim o entender, que o CID também, portanto, tenha a possibilidade de governar Cabo Verde. Quando diz equilibrar o sistema, quer dizer o quê? Eu quero dizer que, desde sempre, o nosso sistema político foi desequilibrado. Portanto, a partir do Parlamento, você pode tirar essas eleições. Desde sempre nós tivemos um Parlamento formatado com maioria absoluta, outras vezes com maiorias qualificadas, e estas maiorias as maiorias absolutas e qualificadas no país já deram o que tinham para dar ao país. Nós entendemos que o país, com um Parlamento formatado de forma diferente, de forma a traduzir um equilíbrio de forças dentro do Parlamento, o país funciona da melhor forma possível, de certeza. Isto é, para que a UCID tenha mais deputados, tenha ao menos uma bancada. O objetivo de qualquer partido ao participar nas eleições é ser poder. Não conseguindo, efetivamente, atingir esta meta, obviamente que terá de estar forte, muito forte mesmo no Parlamento, de forma que não haja maioria absoluta no Parlamento e podermos
ter aí então um acordo, por exemplo, acordos de incidência parlamentar e influenciar a governação do país pela positiva, porque o país precisa deste equilíbrio. Veja que o país podia, portanto, nós há muito tempo dissemos que o crescimento do país é um crescimento anêmico. O país podia estar a crescer com outra velocidade, porque os partidos de maioria absoluta, os governos de maioria absoluta, não ouvem com ninguém, com nenhum outro partido que está na oposição. Aconteceu com o PICV em 90, portanto, até 90, partido único, regime partido único. Aconteceu com o MPD na década de 90, aconteceu com o PICV, portanto, de 2001 a 2015, e está acontecendo agora com o MPD, portanto, de 2016 até a atual data. Quer dizer, portanto, o país, se nós tivéssemos um Parlamento forte, um Parlamento com uma formatação diferente, com um Parlamento equilibrado em termos de força, o país ganharia muito mais em todo este tempo. Portanto, o CID nunca conseguiu colocar mais do que 4 deputados nacionais no Parlamento. Qual poderá ser a estratégia para melhorar este cenário? Trabalho, como eu disse. Portanto, nós iremos fortificar o nosso trabalho no terreno para... A estratégia é trabalho. Não há outra estratégia. Na política, a estratégia é trabalho, portanto, para se poder atingir os objetivos. Nós sabemos que, como disse inicialmente, infelizmente ainda no país há muitas controvérsias à volta das eleições. Nós temos um país, Cabo Verde, que é bem, portanto, visto junto de instituições internacionais como uma democracia, uma boa democracia, mas esta boa democracia é somente em termos portanto, da cultura política e da aceitação dos resultados nas eleições. Porque em termos de participação política, eu fiquei satisfeito com um anúncio que o Sr. Primeiro-Ministro fez no Parlamento sobre, digamos, a hipótese de os 3 partidos políticos no Parlamento chegarem a um consenso e terem uma lei, portanto, nacional que venha mitigar um pouco as situações que têm havido, portanto, que têm acontecido nas eleições no país. Vejam, o Primeiro-Ministro é que está a propor isto. Ou seja, os 2 partidos do arco do poder, todas as controvérsias que aparecem nas eleições são perpetradas pelos 2 partidos. E agora eu, como presidente de um partido que nunca esteve no poder, eu fico satisfeito com esta abertura, digamos, do Sr. Primeiro-Ministro, que é presidente também de um partido, a dizer que, portanto, se houver consenso, podemos produzir uma lei que ponha cobro a determinadas situações que aparecem e que apareceram nas últimas eleições e que têm aparecido em sistemáticas eleições que acontecem no país, para que as eleições sejam livres. Porque isso quer dizer que as eleições no país ainda não são livres. Portanto, nós temos que trabalhar muito, a nível nacional, para que as eleições sejam livres, para que o eleitor... Além da alegada compra de votos, refere-se a que outros aspectos? Há muitos outros aspectos. Por exemplo, veja que, portanto, já se disse no Parlamento que circulou-se muito dinheiro, por exemplo, nessas campanhas eleitorais. E não se sabe de onde é que este dinheiro vem. Não se sabe de onde vem todo este recurso. E o próprio presidente do MPD já anunciou também, já disse, que é preciso reduzir, portanto, as despesas de campanha. É preciso. Porque, de facto, para além da compra de consciência, como já disse bem, que é claro em Cabo Verde, o condicionamento do eleitor às eleições, existe porque compra-se consciência com dinheiro. E este dinheiro é que não se sabe onde é que vem. E então é preciso pôr cobro a uma série, como eu disse, uma série de situações de ilícitos eleitorais para que o cidadão eleitor possa ter as condições, possa ter a possibilidade de votar de forma livre em quem efetivamente escolhe para governar local ou, portanto, a nível
governamental, a nível da Assembleia Nacional. A confiança dos cabo-verdianos nos políticos do país tem estado a diminuir, inclusive a confiança nos partidos da oposição. No seu entender, a que se deve este descrédito? Eu não diria que é a confiança nos partidos da oposição, porque, veja, portanto, no cenário que nós estamos, quem governa, portanto, os números que está a dizer, portanto, fala de uma forma geral. Portanto, mas vi nos números da Afrosondagem, o último inquérito, que a confiança dos cabo-verdianos em relação aos partidos da oposição também diminuiu, à semelhança da confiança em relação ao partido no poder. Não, veja, isto pode ser contestável, por exemplo, porque veja, como é que um partido da oposição elege então 15 câmaras e o que está no governo 7 câmaras? Portanto, é para ver. Portanto, não é por aí. Portanto, eu acho que a confiança diminuiu de uma forma global, mas eu espero que tem a ver com o sistema político nacional que nós temos. O sistema está caduco. Precisamos inovar. Precisamos, digamos, ter uma legislação que permita que tanto quem governa como quem está na oposição trabalhe de forma tranquila e, portanto, traga as suas ideias para que, portanto, de forma, como eu já disse, repetindo, de forma livre, o cidadão possa escolher, sem qualquer pressão, sem qualquer condicionamento. Um outro assunto que tem preenchido os noticiários tem que ver com o tal pedido de desculpas que a bancada parlamentar do MPD quer que o PAIGC-PAICV endereça aos cabo-verdianos pelo regime de partido único, por 15 anos de regime de partido único. E, pelos vistos, a UCID concorda. Porquê? Não, veja, a UCID entrou no Parlamento cabo-verdiano em 2006. Nas legislativas de 2006, nós elegemos pela primeira vez 2 deputados e, portanto, iniciamos a fazer parte do Parlamento cabo-verdiano. E logo em 2006, nós, portanto, a UCID, na altura, o presidente do partido era António Monteiro e fez esse discurso no Parlamento, em 2006, que ainda havia, digamos, alguma proximidade com a data. Hoje, 19 anos depois, e na altura que nós fizemos esse discurso no Parlamento, não houve essa azáfama que nós estamos a ouvir hoje, porque o MPD, no discurso do 13 de janeiro, fez este discurso. 19 anos depois, e, portanto, é o MPD que está a pedir esse pedido. Talvez porque se tenham passado 34 anos desde a abertura política, daí a azáfama? Não, é que em 2006 tinha passado menos anos. Em 2006 tinha passado menos anos da abertura política. E a coisa ainda, portanto, estava um pouco fresca. E, portanto, veja, mas de qualquer forma, nós entendemos, a UCID entende que o pedido de desculpa pode ser feito a qualquer momento, desde que a pessoa tiver a humildade suficiente para o fazer. A pessoa ou a instituição? Neste caso o partido. Desde que, portanto, quem estiver, portanto, incitado a pedir essas desculpas, estiver interessado em fazê-lo. Eu não vejo nenhum problema nisto. De qualquer forma... Mas a UCID insiste que este pedido de desculpas deve ser feito? Não, veja, por isso eu estou a dizer. O pedido de desculpa, em qualquer momento, pode ser feito. Mas, se não for feito também, não há que, digamos, nós não temos que entrar numa guerra, está a ver, para que o outro peça desculpas. Não temos a necessidade de entrar nesta guerra de pedidos de desculpa. Mas entendemos que o pedido de desculpa, a qualquer momento, portanto, de instituição para instituição ou de cidadão para cidadão, a qualquer momento pode ser feito. Mas se não for feito, não há problemas, porque nós não iremos entrar. Eu penso que não há necessidade de entrarmos nesta guerra de pedir desculpas. No seu entender, porque a azáfama, conforme disse agora, porque, veja, por isso estou a dizer, quando a UCID em 2006 levou esta preocupação para o Parlamento, ninguém disse absolutamente nada sobre essa questão. 19 anos depois, um outro partido,
talvez porque está no poder, não é? Talvez porque está no poder. Portanto, então, há toda, digamos, uma situação à volta deste discurso que foi feito. Quando nós fizemos 19 anos atrás e nunca ninguém disse nada sobre isso. Mas a deputada nacional da UCID, Dora Oriana Pires, apareceu na comunicação social a apoiar a posição do MPD de que o pedido de desculpas deve existir sim. Mas, entretanto, ela disse que se não for o pedido de desculpa, como eu estou a dizer, ela disse de facto, deve existir. E por isso eu estou a referir, eu estou a confirmar. O pedido de desculpa a qualquer momento é bem-vindo. Mas se não for, ela disse também, mas se não for, se a instituição, ou o Estado, neste caso, não fizer, não há mal nenhum. Não há mal nenhum. Portanto, é olhar para frente. Com certeza. Nós temos um Cabo Verde com muitos desafios, e temos que ver, portanto, temos que olhar para frente e fixar, portanto, os desafios e tentar atingir os desafios que o país precisa, os desafios do desenvolvimento que o país precisa, portanto, para que a sua população tenha uma boa qualidade de vida. Resumidamente, quais são os desafios, segundo a OCID? Desafios do desenvolvimento, por exemplo, do crescimento e do desenvolvimento da nossa economia. Isto é fundamental. Isto é fundamental. Veja que eu ainda há dias eu estive a ver uma entrevista do senhor Presidente da Câmara de Sotavento, a falar, portanto, sobre... Câmara de Comércio de Sotavento, sobre o Orçamento de Estado, por exemplo. Veja que o Orçamento de Estado é elaborado e as câmaras municipais não são ouvidas. As câmaras de comércio não são ouvidas. Eu estou a dizer isto exatamente por causa do setor privado, que é fundamental para o crescimento da nossa economia. Crescimento e desenvolvimento da nossa economia. Nós temos um setor privado, por exemplo, ainda que tem muitos problemas. Que, como disse bem, na intervenção dele, é só taxas, impostos. Não se faz uma socialização do orçamento antes da sua aprovação com as câmaras de comércio, tanto de Sotavento e de Barlavento, que engloba todos os empresários a nível nacional, para se poder criar condições para que o setor privado tenha condições de criar massa crítica, não é? Massa crítica e, portanto, conseguir, através desta massa crítica, fazer aumentar o ambiente de negócio, criar riqueza, criar postos de trabalho de forma contundentes e que os salários possam ser dignos para que as pessoas, os trabalhadores, possam efetivamente terem condições de resolver os seus problemas. Porque se nós tivermos um ambiente de negócio fraco, há quem diz que o ambiente de negócio não está fraco, mas está fraco sim, porque o país não está a criar as condições para que o ambiente de negócio, portanto, seja forte. Nós já, há várias vezes, já levamos esta preocupação ao Governo, no Parlamento e noutras frentes, que é preciso, de facto, nós criarmos estas condições para que o país tenha um ambiente de negócio forte, que consiga gerar riquezas, que consiga criar a massa crítica que o setor privado precisa para que nós possamos, de facto, dar o passo, dar o pulo. Mas ainda isto não... São os problemas de sempre. Portanto, é o acesso ao financiamento, portanto, é o custo de fator e, portanto, a situação que se coloca sobre as taxas e impostos cada vez mais. De acordo com inquéritos, o desemprego, a criminalidade, a saúde são os principais problemas citados pelos cabo-verdianos. Em entrevista a este programa, o presidente do MPD e primeiro-ministro de Cabo Verde disse que as estatísticas estão a melhorar, mas as pessoas ainda estão com a percepção de que não estão a melhorar. Qual é a opinião da OCID? Não, é que veja, os números são frios. Os números são frios. Em termos de números, pode-se estar a melhorar, mas as pessoas sentem, efetivamente, que não está a melhorar. Porque, disse bem, as estatísticas. Estatísticas é uma porção, é uma percentagem de pessoas que você vai, digamos, entrevistar. Para fazer.
Um exemplo claro é que, portanto, a estatística, veja, se a estatística disser, nós estamos com um boletim estatístico na mão e o boletim estatístico diz os cabo-verdianos, em média, comeram 6 galinhas, portanto, neste mês. Isto é estatística. Mas se você for a realidade, não é? Uma pessoa comeu 3 galinhas, outra pessoa comeu 2 e outra pessoa comeu 1 e o resto não comeu nada. Portanto, só para ver estatística, nós temos que, portanto, compreender que estatísticas são números e os números são frios. Portanto, o que vale, efetivamente... É a percepção. É a percepção, efetivamente. E o seu primeiro-ministro disse bem. As pessoas têm a percepção que nada está a melhorar. Porque, repito, os números são frios. E pelas atitudes que o governo de Cabo Verde tem tomado no tocante, digamos, há vários setores, você vê claramente que no setor de saúde, quem está a pensar que o setor de saúde está melhorado no país? Não está. Porque quando não é falta de aparelhos diagnósticos, é falta de recursos humanos. Quando não é falta de recursos humanos, é deficiente, digamos, quando eu falo em recursos humanos, estou a falar em, portanto, a classe médica, de enfermeiros, etc. Quando não é um, é um outro. Quer dizer, se você for portanto, a falar com pessoas em São Vicente, ou mesmo aqui na praia, verá o que é que eles vão dizer. O saúde está melhor do que no ano passado? Não, a coisa continua igual. Continua. Portanto, continua, porque de facto os números, o governo não pode efetivamente governar só pelos números. Tem de fazer algo mais do que os números. Os números dão, digamos, ou podem orientar, mas você tem que fortificar no terreno e ir lá ver o que é que se passa para, de facto, introduzir medidas corretivas para que as coisas possam mudar. 50 anos depois da independência, estar ainda a falar em problemas de acesso à saúde, desemprego, imigração em massa de jovens, dignifica o país? Claro que não. E é por isso que eu disse, o país tem muitos desafios para frente e nós estamos muito mais ainda preocupados. Porque, veja, a administração Trump, o presidente dos Estados Unidos, já disse claramente que vai sair, os Estados Unidos, vai sair da Organização Mundial de Saúde. Só para ver. Só para ver. Portanto, é um problema para nós, para o mundo. Os Estados Unidos é uma potência e, portanto, já anunciou saídas não só da Organização Mundial de Saúde, mas também do Acordo Climático. E, portanto, nós iremos, de facto, nós estamos muito preocupados com esta situação. Mas, de facto, 50 anos depois da independência, nós já podíamos estar melhores. Eu não vou cá dizer que, como outros dizem, que não foi feito nada, porque não faz sentido, não é? Foi feito muito. Mas para os recursos que o país tem tido, nós podíamos estar muito melhores. Muito melhores. Então considera que algum recurso terá sido mal encaminhado, com certeza, ou mal gerido? Com certeza. Veja, portanto, no mandato do PCV, por exemplo, 2001 a 2015, o governo que estava a governar teve à volta de 600 milhões de contos, portanto, à disposição. Não se fez? Fez-se. Mas podia ter sido feito muito mais com todo este recurso. O MPD, no primeiro mandato, 16-2021, teve à sua disposição mais de 400 milhões de contos. Fez, mas muito pouco. Podia ter feito muito mais com infraestruturas estruturantes que, portanto, pelo menos para para resolver o problema, digamos, das pressões externas que o país tem. Que infraestruturas estruturantes seriam essas? Veja, por exemplo, nós, infraestruturas, por exemplo, económicas. Veja, a UCID, desde 2006 que entrou no Parlamento, desculpa, tem aconselhado os governos, para, por exemplo, criar condições de, portanto, aqui na praia, criar depósitos de combustível, depósitos de grãos, por exemplo,
e nas épocas altas, portanto, adquirir estes produtos, por exemplo, e conseguir até exportar grãos por esta África fora. Combustível e diásporas. Nós não fizemos nada disto. Nós não fizemos nada disto durante todo este ano. Então falta estratégia? Falta estratégia para a governação do país e, como eu disse, esta falta de estratégia para a governação do país tem efetivamente focado em maiorias absolutas. Não ouvem. O verdade está sempre do lado de quem detém o poder com maioria absoluta. Assim é que tem funcionado em Cabo Verde. E você, com ideias que podem efetivamente levar o país a um patamar diferente de desenvolvimento, as suas ideias não são ouvidas. E é por isso que nós estamos a lutar. O CID vai continuar o trabalho para que nós possamos ter um poder equilibrado no país e para que o país possa dar um pulo, portanto, de forma positiva e consiga efetivamente desenvolver-se mais, crescer, a nossa economia crescer mais e assim sucessivamente. Portanto, o Ocidente entende que a bipolarização está a impedir o maior desenvolvimento de Cabo Verde, é Com isso? certeza, sem dúvida. Sem dúvida, como eu já disse, portanto, as decisões concentram-se somente por um lado. Quando é este que está no poder, todas as decisões concentram-se somente para este lado. Só para ter uma ideia, aliás, sabe perfeitamente disso, portanto, o partido que estava na oposição em 2001, 2015, criticou de forma veemente o partido que estava no poder sobre a partidarização excessiva. Entretanto, o partido depois ganhou em 2016, de 2016 a atual, 2024, aquela partidização que existia em até 2015 continua, ou se calhar ainda um pouco mais forte. Portanto, veja que essa situação e esta partidarização conduz de facto a uma falta de eficiência por parte das próprias instituições. Nós temos uma produtividade ainda baixa no país que precisa ser incrementada, não é? Mas, portanto, o país não tem tido esta sorte. Há uma cultura do mérito em Cabo Verde? Não há. Não há. Em Cabo Verde, eu tenho de dizer isto de forma clara, que em Cabo Verde, infelizmente, não há ainda uma cultura de mérito. Em Cabo Verde, há sim uma cultura que eu te nomeio porque tu és do meu partido. E isto é claro. E esta é a tal partidarização que nós estamos a falar. Excessiva. O MPD criticou veementemente o PICV, depois acabou de entrar, fez igual ao PICV. Portanto, a cultura de mérito, infelizmente, no país não existe. E para existir, as pessoas têm de mudar. É uma questão de mentalidade, têm de mudar e o próprio partido no governo terá de dar esta possibilidade, esta orientação para que haja mudanças neste sentido. Para terminar, outra polémica do momento prende-se com a importância das datas, 50 anos depois da independência. Há quem diga que a data maior de Cabo Verde é o 5 de julho de 1975, outra corrente defende que é o 13 de janeiro de 91, por ser a data das primeiras eleições livres e democráticas. Qual é o entendimento da UCID? Olha, eu diria que a data de 5 de julho de 1975 podia ser a data maior do país. Mas não é. Podia ser a maior. Nós estamos aqui a comparar maior com o que é maior e que não é maior. Se, de facto, ao tomarmos a independência em 5 de julho de 1975, não se instalasse o regime de partido único. Veja que os cabo-verdianos, de uma forma geral, tiveram 15 anos praticamente sem liberdade. E a independência significa liberdade em todos os sentidos, mas com respeito. Mas não se verificou isto logo a 5 de julho de 1975. Instalou-se um regime de partido único, funcionou em Cabo Verde durante 15 anos. Então, qual é a data maior de Cabo Verde? Neste caso, eu não vou aqui qualificar uma ou outra, porque todas são datas dos cabo-verdianos. Eu não vou nem, portanto, aqui de falar em datas maiores. Tanto o 5 de julho, se o 5 de julho, digamos, se as pessoas que estiveram à frente da independência de Cabo Verde tivessem
logo depois de 5 de julho, implantado um regime democrático no país, nós não teríamos necessidade do 13 de janeiro de 1991. Veja, como se instalou um regime monopartidário, autocrático, que funcionou durante os 15 anos, logo as pessoas ficaram sufocadas, a população ficou sufocada e houve esta necessidade de ter, de facto, um regime plural, um regime democrático, em que as pessoas tinham liberdade, não é? Que a própria UCID lutou para que isto acontecesse, não é? Lutou muito na clandestinidade, até porque a fundação da UCID teve exatamente na origem disto, não é? Do combate ao regime de partido único que foi instalado no país e, como eu disse, as pessoas sufocaram-se, portanto, não tinham liberdade e, portanto, o povo de Cabo Verde almejava efetivamente liberdade e que veio a criar todo este panorama, com a queda do artigo 4º em 19 de fevereiro de 1990 e que foram concretizadas com as eleições de 13 de janeiro de 91. Portanto, uma data complementa a outra, concluindo. Todas as datas são importantes para o país. Todas as duas datas e, portanto, efetivamente, nós estamos a aconselhar os dois partidos para não discutirmos as datas, porque todas as datas são importantes para o país. Cabo Verde tem outros desafios, temos outros desafios, exatamente, datas. Que nós temos que enfrentar, que nós temos que sentar à mesa para concluir. E, portanto, redesenhar as estratégias para, efetivamente, nós termos um país que consiga dar ao seu cidadão uma vida melhor. Muito bem, agradecemos o tempo que dispensou aqui ao programa Ponto por Ponto. Muito obrigada. Obrigado a nós. Foi assim, estimado telespectador, a conversa com o presidente da UCID, que coloca um fim ao ciclo de entrevistas aos líderes dos partidos com assento parlamentar. Na próxima terça-feira contamos aqui trazer outra temática e contamos consigo do outro lado. Boa noite, fique bem.